Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Coletivo de Cultura. Gostaria de agradecer o convite para participar do 15º Acampamento Pedagógico da Juventude do MST. Dizer que é um prazer participar e já tive a oportunidade de em 2018 participar do acampamento na Curva do S, que foi para mim uma experiência de vida, de militância incrível. Da forma como se organiza, desse aprendizado do beabá da luta, das ações concretas na pista, da arte que permeia o acampamento do início ao fim, não só nas programações, mas nos espaços, na concepção de organização. Eu fiquei da memória, da interação das pessoas. Eu fiquei muito impressionada quando fui. Sempre costumo dizer que para mim foi uma experiência que o acampamento pedagógico, eu entendo ele como uma das mais importantes experiências do MST, assim, né? Ele não pode acabar e ele é tão inteligente, tão dinâmico como construção do conjunto, que mesmo nessa diversidade que nós estamos vivendo, também está se recriando a partir dessa dinâmica virtual, que é diferente, né? Ela tem outros tempos. Os NBs, eu estou participando de um NB, não consigo na totalidade, mas sempre estou ali olhando tudo, tentando ver e vendo os diálogos. Estou achando bem divertido. E eu acho que, inclusive, todos e todas as militantes do MST precisariam passar um dia pelo acampamento. Tanto para se revigorar, tanto para olhar e dizer, olha, tem outras formas de fazer, como também ajudar a construir esse processo que é muito interessante, mas também exige muito na sua construção, né? Então, assim, muito obrigada por esse convite. Eu vim aqui hoje conversar com vocês nesse tempo formatura sobre as palavras de ordem. O que elas são, o que elas significam pro nosso processo de luta. E, na verdade, eu vou trazer para vocês alguns elementos para a gente dialogar e para a gente ir construindo aí nos NBs e nos processos e para sempre. A ideia de trazer a palavra de ordem é tentar entender como ela se coloca, né? Então, entendendo a palavra de ordem como um elemento da nossa luta, que organiza ideias, que sistematiza ideias, que condensa ideias, mas ideias que não são paradas ou que são congeladas num tempo ou numa condição específica, mas sim palavras que ajudam palavras ou ideias que refletem também nossa luta em diversos momentos, e não só a nossa luta do movimento, mas também diversas outras lutas. Por exemplo, vocês tiveram com o Fred o hino, né, da unidade chilena. Lá, o povo unido jamais será vencido. A gente usa isso até, né, sempre em várias, lá no hino, na canção, né, com uma construção a partir de uma linguagem artística e dentro de uma concepção organizativa, né, de um processo de luta, mas ela segue, né, a gente vê ela nos mais diversos momentos, espaços e tal. Então, veja, ultrapassa tempo, ultrapassa onde nasceu, né, muitas vezes se junta com outras experiências. Então a palavra de ordem, ela tem essa pegada que é bem interessante, né? Ela tem um lance também de um contato direto com o corpo, né? Então a gente nunca fala uma palavra de ordem assim, né, paradinho, ela, né, dialoga, umas mais, né, até mais firmes assim, outras mais dinâmicas, né? Eu tenho visto inclusive aí nos exercícios de algumas oficinas aqui do acampamento mesmo, está surgindo coisas super divertidas e que a gente pode inclusive ir pensando sobre elas, né? Como conformar em sistematizações e palavras de ordem, coisas que foram aparecendo, mas isso a gente fala daqui a pouco. O que eu queria trazer para vocês, um pouco, né, desse conteúdo, é essa relação com o corpo, essa coisa dinâmica no tempo e na história e nos processos, essa questão de que ela condensa experiência, ela junta experiências, processos, tal. A gente faz geralmente as palavras de ordem coletivo, né? Alguém não acorda e fala, agora eu vou criar isso. Ela é em relação ao que está ocorrendo. E eu queria trazer para vocês um elemento que vincula com a nossa história, sobre as palavras de ordem dos congressos. Depois eu até dou uma dica assim, quem gosta, né, de procurar mais coisas, lá na nossa página do MST, www.mst.org.br, tem uma parte lá que é nossa história, que tem uma linha do tempo e que a gente vai
ter uma variedade, né, contando assim elementos principais, não toda, mas elementos principais da nossa história, e lá também vocês podem achar, eu peguei de lá esses elementos que eu vou conversar com vocês aqui. O que é então que o movimento enquanto conjunto estava somando nas palavras de ordem em diversos tempos, e aí eu queria dividir aqui com vocês. Então olha, para a gente ver como é interessante, né, e também entender de onde vem. Em 1985 foi realizado o primeiro Congresso Nacional do MST. E lá a palavra de ordem que foi condensada, que foi construída, não no encontro em si, né, no congresso em si, mas juntando o processo de luta, foi: ocupação é a única solução. Aqui o movimento já está dizendo qual vai ser sua forma de luta, qual vai ser sua pressão, no entendimento de que a reforma agrária, ainda nem aparecendo aqui, veja, está aparecendo a ocupação, a ação, a entrada na terra como um elemento fundamental na luta, né? Nós estamos falando de 1985, né? Então, no processo histórico, ditadura militar, todo o processo que o Brasil, né, estava vivendo, é uma rebeldia bem interessante, e de dizer, não tem conversinha, não tem negociação, aqui é luta, né? Luta para resolver uma questão histórica desigual do país, que é a concentração da terra. Aí, olhando inclusive as fotos, lá tinha outras palavras de ordem também, né, que não era uma só. Essa é uma outra coisa legal, né, as palavras de ordem não tem que ser essa, elas podem dialogar com várias outras. Tinha um painel que era sem a terra não há democracia. Veja, nós estamos falando, né, de um período de ditadura cívico-militar, então, civil-militar, então assim, a gente também vê que tem outros elementos. Em 1990 foi realizado o segundo congresso do MST, e a palavra de ordem, vejam só, a gente usa ela bastante ainda: ocupar, resistir e produzir. Nessa síntese aqui, aí já está falando assim, ó, beleza, tem a ocupação que é fundamental, é tipo pontapé inicial, mas também não é só ocupar, tem que resistir e produzir, numa resistência de produção. Aqui nós estamos falando de comida, nós estamos falando de organizar as casas, a escola e essas crianças onde vão estudar, também como é que a gente organiza todo esse processo, né? Então, isso é lá no nosso segundo congresso, em 1990. Em 1995, no terceiro congresso do MST, vejam que aparece a palavra já reforma agrária. E reforma agrária, uma luta de todos, vai ser a palavra de ordem ali. E veja, aqui também a gente está fazendo a gente vê uma sistematização interessante. É compreendido aqui que a luta pela reforma agrária não é uma luta só de camponeses e camponesas. É uma luta da sociedade e é uma luta da classe organizada, seja no campo, seja na cidade. Aqui já está aparecendo uma série de questões organizativas que sobrepassam os territórios, inclusive, do movimento, né? Eles têm um diálogo necessário para a gente poder falar de reforma agrária, tanto no processo da luta, né, da conquista, né, da busca da conquista pela terra, mas também, assim, o que é a reforma agrária também para o povo brasileiro? Produção de comida, né, comida de qualidade, diálogo de possibilidade real de uma vida digna que é construída nos assentamentos. É também colocar em xeque a ideia de que é isso, né, está colocado por os pobres essa vida e ponto final. Então também esse elemento é fundamental. No quarto congresso, no ano de 2000, também está um debate bastante forte de reconhecer quem que são os inimigos mesmo, né, da luta da classe trabalhadora, e em especial na luta no campo, e já diagnosticando uma mudança econômico, política, da estrutura do próprio capitalismo. E um dos elementos que sai nessa discussão de 2000, e aí a palavra de ordem do Congresso é por um Brasil sem latifúndio. Aqui já começa a se entender e de trazer para o debate, a partir também da palavra de ordem, que não há como construir um Brasil com justiça social com latifúndio. Então também desmascarar todos os processos que estão dentro do latifúndio da concentração da terra. Então veja que interessante como essas palavras de ordem, se a gente for olhando na história, como vai, né? Como que até parece passos, né? Então nós ocupamos, depois nós ocupamos e resistimos, depois nós olhamos, opa, não dá para ir sozinho, depois a gente fala, nossa, a gente precisa reconhecer bem esse inimigo, quem é, como que a gente organiza, e não só nós, e dizer para a sociedade, né? Então, por um Brasil sem latifúndio foi do quarto congresso. Em 2007, o quinto congresso, Reforma Agrária por Justiça Social e Soberania Popular, que também já é entendendo que esse processo é mais complexo, que ele envolve uma série de relações, mas que todas elas estão
vinculadas com a reforma agrária. E, portanto, é preciso discutir e nunca tirar do foco, né? A gente discutir processos mais amplos de luta com a classe nunca deve ser desvinculada da nossa luta original e fundamental para um país como o nosso, que é a luta pela reforma agrária. E aí, então, no nosso sexto congresso, que provavelmente muitos daqui participaram, talvez mais do que nos anteriores, mas tem gente aqui que também deve ter participado dos anteriores. No nosso sexto congresso, então veja o que vai já aparecer. Lutar, construir reforma agrária popular. Já aparece um outro elemento aí nessa junção da palavra de ordem e que vai então também guiando esses períodos de debate, de discussão e que a gente pode ir pensando, né? Aqui eu trouxe, claro, pelo nosso tempo, tentei trazer esse elemento da história, de como ele se discute, de como ele condensa ideia e um atuar também, mas a gente tem diversas outras formas. Eu quando comecei a pensar no tema, eu me lembrei muito da palavra de ordem que a gente usava na Brigada Patativa da Saré de teatro, né? Patativa, 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 somos nós, cantando a liberdade com a força da nossa voz. Tem palavras de ordem que são cantadas, que tem dança, né? A última, que inclusive é companheirada aí do, creio que creio não, é do Pará, né? Fez da luta das mulheres, né? Que também propõe instrumentos. Tem também outras que a gente vai, né? Essas palavras de ordem, elas podem ser coisas imediatas também, né? A gente sempre, o pessoal mais antigo contava, né? Que o pessoal falava, imo no imo, imo, itafumo. Como uma brincadeira, mas também como, né, uma ação concreta direta. Mas a gente tem também essas que falam também, por exemplo, nos nossos cursos, é muito comum que a gente escolha como nome da turma processos, pessoas, né? E essas palavras de ordem, então, elas vão aparecendo e vão nos ensinando também, né? E aí eu queria, já para a gente ir finalizando, propor que vocês fizessem esses exercícios aí nos NBs. Lembrar palavras de ordem que a gente já tem, né, assim, que tratem esses diversos tempos da palavra de ordem. Pode ser, por exemplo, de lutadores e lutadoras, pode ser de tempos históricos, pode ser de condensação de ideia, pode ser do seu território aí, do seu acampamento. Quais eram as palavras de ordem que você escutava quando criança, no processo de luta? Pode ser uma agora também, tipo se os NBs aqui dissessem, agora a juventude do MST vai construir em diversos territórios algumas palavras de ordem para a gente socializar, por exemplo, com o conjunto do MST. O que a juventude diria nas palavras de ordem para o MST, mas também para fora. E aí a gente também, as palavras de ordem, uma outra coisa que eu não coloquei, as palavras de ordem, elas anunciam bandeiras de lutas diretas, né? Fora Bolsonaro, auxílio emergencial de 600 já e vacina já. As nossas 3 palavras de ordem da atualidade. A gente tem dito de a gente se cuidar muito. Também hoje uma palavra de ordem muito importante é precisamos nos manter vivos e vivas. Isso é uma rebeldia na atualidade e para a gente seguir a luta. A luta pela vida hoje é uma luta rebelde, é uma luta ousada e que daria muitas palavras de ordem para nós, tá bem? Então um abraço, queridos e queridas companheiras e companheiros. Espero logo que a gente possa se ver, que a gente tenha noites culturais, que a gente tenha encontros, que a gente tenha conversas, que a gente tenha desavenças também, porque elas existem. Mas eu tenho brincado que eu não vejo a hora de gentear, que é estar com gente, abraçar gente e poder lutar com gente, que somos nós, tá bom? Um beijão, obrigada por esse convite. Vamos lá, 15º acampamento pedagógico do MST. Tá muito legal, as oficinas estão bem legais, os temas de formação, e nós estamos indo aí, infelizmente, para o nosso fim desse acampamento, assim, né, nos dias. Mas o acampamento pedagógico da juventude do MST é para sempre. Quando a gente tem o primeiro contato, ele segue para sempre conosco. E era isso que eu queria dizer para vocês, e que a gente siga sempre assim, em luta.